A gente gosta de acreditar que está no controle, né? Que cada pensamento, cada decisão vem de um lugar consciente. Mas e se eu te disser que a maior parte do que acontece na nossa mente é, na verdade, um grande show de mágica acontecendo nos bastidores? Operações mentais silenciosas que moldam a nossa realidade sem que a gente nem perceba. Essa pergunta pode parecer estranha. Afinal, quem mais estaria no comando? Mas a verdade é que a nossa vida mental é bem mais complexa. Grande parte dela roda em segundo plano, de forma totalmente automática, como um sistema operacional invisível. Pensa só um pouquinho. Ninguém precisa se esforçar para saber que 2 mais 2 são 4, certo? Ou para sentir um arrepio quando um carro freia bruscamente na sua frente. A gente simplesmente sabe, simplesmente reage. Todo esse trabalho mental que gera intuições, impressões e muitas das nossas decisões acontece de forma automática, silenciosa. É exatamente essa a ideia central. A nossa mente tem um piloto automático. O que a gente percebe, a nossa experiência consciente, é só a pontinha do iceberg. Por baixo da superfície, tem uma engrenagem gigantesca nos guiando pela vida o tempo todo. E para a gente entender como essa engrenagem funciona, o psicólogo Daniel Kahneman, autor do livro que inspira essa análise, propõe uma metáfora genial. Ele diz que a nossa mente é como um palco com 2 personagens principais. 2 sistemas que estão sempre conversando, ou às vezes discutindo. De um lado, a gente tem o sistema 1. Ele é o protagonista impulsivo, rápido, intuitivo. Do outro, temos o sistema 2. Ele é o coadjuvante, cuidadoso, lógico, deliberado, mas, vamos ser sinceros, um tanto preguiçoso. São personalidades opostas, mas que de alguma forma precisam trabalhar juntas para a coisa toda funcionar. O sistema 1 é o nosso herói do dia a dia. É ele que reconhece o rosto de um amigo na multidão, que entende o tom de voz de alguém no telefone, que nos mantém seguros reagindo a uma ameaça antes mesmo da gente pensar a respeito. Ele é a fonte daquela sensação na barriga, sabe? As nossas impressões viscerais. Já o sistema 2, ele é quem a gente chama quando o bicho pega. Resolver um problema de matemática, preencher a declaração de imposto de renda, comparar os prós e contras de 2 celulares antes de comprar, tudo isso é trabalho para ele. E é trabalho pesado. Exige foco, exige energia e, como todo esforço, cansa. E aqui vem um fato simplesmente fascinante. Esse esforço não é só uma metáfora. Ele é físico, é mensurável. Quando o sistema 2 entra em ação para uma tarefa difícil, as pupilas podem dilatar em até 50%. A frequência cardíaca sobe. Pensar de forma deliberada literalmente consome energia do nosso corpo. Mas toda essa velocidade e eficiência do sistema 1 tem um custo. Para ser tão rápido, ele usa atalhos mentais, que os psicólogos chamam de heurísticas. O problema é que esses atalhos, que funcionam na maior parte do tempo, às vezes nos levam a cometer erros sistemáticos de julgamento. E esses erros são o que a gente conhece como vieses cognitivos. Vamos fazer um pequeno experimento. Pense na descrição de uma pessoa chamada Alan. Ele é inteligente, aplicado, impulsivo, crítico, teimoso e invejoso. A primeira impressão provavelmente é de alguém competente, apesar de uns defeitos, certo? Guarda essa sensação. Agora, vamos conhecer o Ben. Ele é invejoso, teimoso, crítico, impulsivo, aplicado e inteligente. Percebe? São exatamente as mesmas palavras, só que na ordem inversa. A impressão aqui, aposto, já não é tão boa, né? A maioria das pessoas, quando confrontada com essa escolha, prefere o Alan. Mas por quê? Se os traços de personalidade são idênticos, de onde vem essa preferência tão clara? A resposta está num viés muito poderoso. Isso é o famoso efeito halo. O nosso sistema 1, para economizar energia, cria uma história coerente a partir da primeira informação que ele recebe. Se o começo é bom, inteligente, aplicado, ele tende a interpretar o resto de uma forma mais positiva. Se o começo é ruim, a história toda fica contaminada. Ele simplifica a realidade para ela fazer mais sentido. Outro atalho mental super comum é a heurística da disponibilidade. Funciona assim. Se um exemplo vem à nossa mente com facilidade, a gente assume que ele é mais importante ou mais frequente do que realmente é. É por isso que o medo de voar de avião é tão comum, mesmo sendo estatisticamente muito seguro. Os acidentes são dramáticos, ficam na nossa memória e isso distorce a nossa percepção de risco. Agora, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos exemplos mais famosos da psicologia, que mostra de um jeito brilhante como o nosso amor por uma boa história pode simplesmente atropelar as leis mais básicas da lógica e da probabilidade. Ok, essa é a linda.
A descrição pinta um quadro bem claro na nossa cabeça, né? Um estereótipo de uma pessoa com certas convicções, um certo estilo de vida. Agora, com base nessa descrição, vamos analisar duas possibilidades sobre o que a Linda faz da vida. A opção A: Linda é caixa de banco. A opção B: Linda é caixa de banco e também é ativa no movimento feminista. Pensa um pouco, qual dessas duas opções soa mais provável para você? O resultado desse estudo é impressionante. Cerca de 85% das pessoas escolhem a opção B. E, no entanto, essa resposta viola uma regra fundamental da lógica. Pensa comigo. O grupo de caixas de banco que são feministas é, por definição, um subconjunto, uma parte menor do grupo de todas as caixas de banco. Ou seja, a opção A é sempre matematicamente mais provável. Então, por que quase todo mundo erra? Simples, porque a opção B conta uma história muito mais coerente com a imagem que a gente criou da Linda. O nosso sistema 1 não é um estatístico, ele é um contador de histórias. E como a gente vê aqui, uma história que faz sentido quase sempre ganha da lógica fria dos números. Ok, se a nossa mente está cheia dessas armadilhas, desses vieses, será que tem alguma esperança? Estamos condenados a cometer esses erros para sempre? A boa notícia é que não. O primeiro passo, e o mais importante, é justamente este: reconhecer como esses dois sistemas funcionam. E o próximo passo é aprender a chamar o sistema 2 para a conversa quando a decisão realmente importa. E existem algumas estratégias práticas para isso. A primeira é simples, mas poderosa. Desacelere. Resista àquela primeira resposta que pula na sua mente. Depois, questione as suas impressões. De onde vem essa intuição? É baseada em fatos ou só numa história que soa bem? Tente pensar em estatísticas, não só no caso individual que está na sua frente. E, finalmente, busque uma visão de fora. O que aconteceu com outras pessoas em situações parecidas. Isso ajuda a calibrar o nosso julgamento. No fim das contas, conhecer os mecanismos da nossa própria mente não é uma cura mágica para os nossos erros, mas é, sem dúvida, o começo da sabedoria. Ter consciência da briga entre o sistema 1 e o sistema 2 nos dá a chance de intervir, de questionar e, quem sabe, de tomar decisões um pouco mais inteligentes. A grande questão que fica é: quanta energia estamos dispostos a gastar para de fato pensar devagar?